Bem, então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do que a gente precisa entender basicamente para entrar nos temas de química orgânica. Para isso, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais na parte de ligação química e de teoria atômica. Então a gente aqui, agora nesse início, vai falar um pouquinho sobre a teoria de ligação de valência, que é uma teoria que tenta explicar como as ligações covalentes acontecem. E para isso a gente também vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura atômica, e vai entrar um pouquinho, bem superficialmente, né, em química quântica e nos conceitos básicos do modelo quântico do átomo, que é o modelo atual mais aceito, ok? É o modelo atômico considerado mais correto atualmente. Então, eu vou tentar paginar isso assim, bem superficialmente para que vocês tenham apenas uma ideia e possam, então, compreender os conceitos que a gente vai trabalhar daqui para frente. Bem, então, primeiramente, a gente vai falar do princípio da incerteza de Heisenberg. Se vocês lembram lá do modelo de Bohr, trabalha com um modelo quântico, com um modelo que insere os primeiros princípios, as primeiras noções de quantização de energia no átomo, mas uma das coisas que ele tem no modelo dele são as camadas de energias em trajetórias esféricas em torno do meu núcleo atômico. Vocês lembrarem lá do modelo de Bohr. O problema é que depois se viu que não se pode, não é possível estabelecer simultaneamente a posição e o momento de movimento de um elétron com precisão, ao mesmo tempo estabelecer essas duas propriedades do elétron. E se não é possível estabelecer nem a posição nem o momento de movimento de um elétron num determinado átomo simultaneamente com a precisão apreciável, não é possível afirmar uma trajetória, seja circular, oval, triangular, qualquer trajetória fixa para esse elétron. Então, o modelo de Bohr cai num problema onde estabelecer aquela trajetória circular em torno do núcleo é uma ideia que não pode ser comprovada, que não pode ser corroborada por fatos. Então, se entende que se a gente não pode estabelecer isso, não é possível estabelecer essa trajetória, a gente não pode estabelecer que os elétrons vão circular em torno do núcleo naquelas trajetórias circulares do modelo de Bohr. Então, essa passa a ser uma afirmação que não está correta, passa a ser uma afirmação que não corrobora com fatos científicos. Então, para isso, então, para que se possa trabalhar com as regiões em torno do núcleo onde os elétrons vão estar, vai se estabelecer novas ideias e novos parâmetros para que a gente possa entender por onde aqueles elétrons estão, cada elétron daquele que está num átomo se posiciona, ou pelo menos pode estar se posicionando, sem realmente estabelecer uma trajetória para ele que a gente não consegue estabelecer cientificamente falando. Então, nesse momento, o modelo de Bohr ele é deixado um pouco de lado nesse sentido, e a gente vai trabalhar agora com um novo modelo, que é o modelo quântico, e que vai trabalhar com uma noção de orbital ao invés de uma noção de trajetória como o modelo de Bohr. Tá? Então, esse conceito de não poder se
estabelecer essa posição e o momento de movimento do elétron, e por isso a gente não ter certeza dessa trajetória e dessas duas características ao mesmo tempo, a gente chama de princípio de incerteza de Heisenberg. Outro ponto também importante que se descobriu ou que se estudou posteriormente ao modelo de Bohr, ou que já estava, na verdade, sendo estudado naquele momento, mas que depois teve que ser considerado no modelo atômico, é a característica dual do elétron. O que isso quer dizer? É a característica partícula-onda do elétron. O elétron ele tem a capacidade de se comportar tanto quanto uma partícula e respeitar a física macroscópica de partículas que a gente conhece, a física newtoniana, que é comum, mas também tem a capacidade de se comportar como uma onda, ou seja, como energia, dependendo da situação. Então, como ele tem essa característica dual, essa característica de se comportar tanto quanto partícula, quanto como energia eletromagnética, né, como uma onda, a gente também não pode lidar com o elétron da mesma forma simples, com física simples ou física macroscópica para explicar todos os fenômenos que esse elétron pode sofrer. Então, quando a gente está lidando com partículas muito pequenas, como o elétron, a física macroscópica já não se aplica com perfeição a esse tipo de partícula. Não só o elétron, mas outras partículas também muito pequenas. Então, assim, para explicar os fenômenos que um elétron, que uma partícula tão pequena quanto essas partículas subatômicas sofrem, né, a nível subatômico, a gente tem que utilizar, né, a física quântica e não a física newtoniana comum. Então, isso também vai ser pertinente para que a gente entre no modelo quântico do átomo.